Sentar. Ao sentar, converse com Deus nesse instante. Peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque não foi por acaso que você chegou aqui. Nem é por acaso que você nos acompanha pela internet, é porque Deus reservou este momento para falar ao seu coração, para falar à sua alma. Ele conhece você. Diz isso para Ele: Senhor, Tu sabes como está o meu coração, Tu sabes as coisas que me preocupam, Tu sabes da aflição da minha alma. Às vezes Tu entendes melhor que eu o meu próprio desespero. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz, e eu peço-te, Senhor, que Tu a faças ouvir, que o Teu Espírito Santo nos faça entender a Tua palavra nesta noite, e nos edifique e nos fortaleça, em nome de Jesus, amém. Eu sei que ninguém gosta de sofrer, todos vocês já disseram isso. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Sofrimento é coisa que ninguém gosta. Aflição? E aí nem falar. Aflição também ninguém gosta, mas é inevitável. A aflição atinge a todos, sofrimento atinge a todos, angústia também atinge a todos. A angústia é uma sensação de sufocamento, de aperto, mas a aflição é diferente. A aflição é uma outra coisa. Ninguém gosta de aflição, de estar diante de uma situação aflitiva, sem que você saiba o que fazer, sem que você saiba que decisão tomar. Mas que lógica há em pensar que a aflição pode ser bênção? Quando se imaginou isso? Não é possível, não tem lógica se dizer que a aflição pode vir a ser bênção. Como? Não tem como pensar que há lógica nisso, a não ser que possamos ver a aflição de um ponto de vista diferente. No Éden não havia lugar para a aflição. No Éden havia harmonia, comunhão, intimidade com Deus. No Éden não havia falta nenhuma, havia presença, intimidade e plenitude. Infelizmente no Éden entrou o pecado com a rebeldia do ser humano. O homem se rebelou contra Deus em desobedecê-lo, e aí na rebeldia desobedeceu, na desobediência caiu, na queda se afligiu, porque a primeira coisa que o homem fez quando se deu conta do que havia cometido foi ter medo, e quando teve medo se escondeu. E quando a pessoa está escondida, pode ter certeza que está aflita por alguma razão. Ninguém fica escondido sorrindo. Quem se esconde está aflito por alguma razão. No Éden, no começo, antes da queda, não havia lugar para aflição. Mas a Bíblia inteira descreve que a aflição faz parte do ser humano, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia nos revela no último livro, em Apocalipse, que no novo céu e na nova terra, ali também não haverá espaço para aflição. Então não houve espaço no Éden no começo, nem haverá espaço para aflição no final, no fim de todas as coisas, quando houver um novo céu e a nova terra. Mas nem estamos no Éden, porque de lá saímos, nem chegamos também no novo céu e na nova terra. Então estamos no meio do caminho, estamos ainda numa jornada de vida, e nessa jornada o que fazer quando pensamos em entender que a aflição pode ser bênção? José era um garoto de apenas 17 anos de idade quando foi vendido pelos irmãos, quando começou a ser criticado pelos irmãos porque era um garoto que contava seus sonhos, e os sonhos eram ameaçadores para a estabilidade da família. José causou inveja dos seus irmãos, por isso foi lançado numa cova, foi vendido como escravo, foi preso na casa de Potifar, passou 2 anos na prisão, esquecido, abandonado. Mas lá no meio da sua jornada, lá adiante, ele pôde entender que Deus estava presente no meio da sua aflição. Tão significativo foi para a vida de José as aflições pelas quais ele passou, que ele colocou o nome de um dos seus filhos de Efraim. Vamos ler juntos o texto bíblico que está em Gênesis 41, 52, o que é que diz? Ao segundo, chamou-lhe Efraim,
pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Repita a última frase: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer isto: Ele te fará prosperar, mesmo que estejas hoje na terra da tua aflição, mesmo que estejas hoje enfrentando situações difíceis, aflitivas, sem saberes o que fazer, sem saberes o que decidir. Escuta, Deus está contigo e Ele vai te fazer prosperar na terra da tua aflição, porque onde Deus está, a aflição é transformada em bênção. A grande diferença é que para quem não conhece a Deus, a aflição é um verdugo, a aflição é um castigo, a aflição é uma punição, a aflição é uma condenação, a aflição é angustiante, a aflição é apertada, a aflição causa desespero. Mas para quem é filho de Deus, a aflição é diferente. Por isso José pôde colocar o nome do seu filho de Efraim, porque ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Para quem não conhece a Deus, aflição é desespero. Mas para quem anda de modo justo, a palavra de Deus diz isso no Salmo 34, 19. Leia bem forte comigo, o que é que diz? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, ou de todas o livra. Vamos repetir? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O justo também passa por aflição. Você pode estar nesta noite dizendo aqui neste lugar, dizendo: Senhor, eu não entendo, eu te busco, eu procuro te servir, eu procuro te agradar, eu procuro fazer a tua vontade, mas estou aflito, mas vivo momentos de aflição, mas vivo momentos de tensões e não sei o que fazer diante desses momentos. Escute, meu filho, o justo também passa por aflição. Muitas são as aflições do justo, e o Senhor de todas o livra, de todas. Se tu estás enfrentando um momento de aflição, esta aflição vai passar em nome de Jesus. Vai passar, porque ninguém vive atolado na aflição o tempo todo, porque o justo servo de Deus, aquele que confia no Senhor, enfrenta a aflição, passa por ela e sai no outro lado muito melhor do que antes, para a glória de Deus. Porque ainda que sejam muitas as aflições do justo, o Senhor de todas o livra. Mas quando é que surge a aflição? A aflição surge quando estamos diante de uma situação em que não vemos saída. Angústia é diferente. Angústia é uma sensação de sufocamento. Você sabe que angústia é isso. Alguém angustiado está sufocado, apertado. A aflição não. A aflição não tem nada a ver com angústia. A aflição é quando você está diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer naquela hora. Não é sufocamento, é um estado de ansiedade, de alerta, em que você precisa tomar decisões e precisa ser decisões certas. Então, quando não vemos uma escolha ou uma saída, emerge a aflição. Mas o que então devemos fazer com isto? Existem muitas razões da aflição. Muitas situações são causadoras de aflição. Às vezes as adversidades que a vida nos traz, por exemplo, para a nação de Israel, quando foi nos primórdios da sua constituição, quando Jacó desceu para o Egito com os seus filhos, eram 70 almas, 70 pessoas. E não pensem que eles ficaram no Egito durante 400 anos sofrendo. Não, eles cresceram, prosperaram, ficaram muito fortes. Mas o último dos faraós é que transformou Israel em escravos. E aí a aflição começou. Quando no final dos 400 anos, o Senhor Deus viu a aflição do seu povo, porque o povo foi levado para o Egito, ali cresceu e prosperou, mas nas mãos deste último faraó, o povo se transformou em escravo, e na escravidão foi castigado, punido e afligido, e começou o povo a clamar a Deus, e Deus disse isto:
Vamos ler comigo em Gênesis 3, Êxodo 3, versículo 7. Vamos comigo? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. A última frase: conheço-lhe o sofrimento. E é isso que Deus está dizendo a você nesta noite, meu filho. Deus conhece o seu sofrimento. Deus entende o seu sofrimento. Ele sabe a dor pela qual você está passando nesta noite. Ele sonda o coração, Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Ele sabe exatamente o que nos faz sofrer. Ele conhece a tua aflição. Deus viu o sofrimento do seu povo, como Deus está vendo o teu sofrimento nesta noite, e Ele está garantindo pela sua palavra que o teu sofrimento, a tua aflição vai passar em nome de Jesus. Deus vê o sofrimento e a aflição do seu povo. Você talvez pense muitas vezes: mas ninguém vê minha aflição, ninguém vê minha situação. Calma, Deus está vendo. Ele conhece, sabe exatamente como lidar com a sua aflição. Portanto, Deus vai transformar sua aflição em bênção. Amém? Deus vai transformar sua aflição em bênção. Amém? É isso, Ele vai transformar. Você vai poder compreender isso. Israel ficou afligido pelas adversidades, sim. Não foi por uma escolha de ser sofredor. Ninguém escolhe o sofrimento. Israel vivenciou dias de aflição por causa da escravidão. Mas às vezes as aflições surgem por causa de perseguição. Quantos de vocês não estão vivendo perseguições? No trabalho, com os colegas, com os amigos, com os parentes, com aqueles que se dizem ser seus sócios ou seus ajudadores. Quantas aflições se instalam na vida humana diante da perseguição? No lar de Elcana havia uma situação de perseguição. Elcana tinha todas as boas intenções para com a sua família, amava a sua família, mas amava mais a Ana do que a Penina. E aí houve uma perseguição, não tão gratuita assim, porque uma não podia gerar filhos e a outra gerava filhos. E aí a que não gerava filhos começou a ser criticada, começou a ser perseguida, começou a ser escanteada. E olha o que ela votou ao Senhor. Ela fez um voto diante de Deus, diante do templo. Vamos ler juntos comigo em 1 Samuel 1:11. O que é que está escrito? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Este era o voto de Ana. Mas ela disse: Senhor, se tu deres ouvido, se tu atentares para a aflição da tua serva. Quantas vezes você está tão aflito que acha que nem Deus está ouvindo sua oração? Quantas vezes você está sendo tão perseguido dentro de casa, quando as pessoas ao seu redor não acreditam mais em você, quando as pessoas estão te hostilizando, estão te perseguindo dentro da tua família, dentro da tua casa, e tu olhas na tua oração e diz: Senhor, acho que nem tu estás ouvindo minha oração. Ana estava tão aflita, que na hora da oração, ela aparentava estar bêbada, e até o homem de Deus, o sacerdote, Eli, disse: tu estás bêbada, mulher, esta hora da manhã. Ele a julgou como bêbada. Às vezes a aflição é tão grande, é tão indescritível, que as palavras não conseguem ser pronunciadas. Ela pediu a Deus que Deus olhasse para a aflição dela.
Como tu pedes a Deus hoje que Ele olhe a tua aflição, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está olhando e sabendo como lidar com a tua aflição. Ele vai cuidar de ti. Tu estás sendo perseguido de alguma forma, criticado, hostilizado, estás sendo escanteado por alguma razão. Escuta, filho, Deus nunca te escanteou, Deus nunca te criticou, Deus nunca te condenou, Deus nunca te perseguiu. Deus te ama, te perdoa e te sustenta. Ele está nesta noite te afirmando isto. Ele está cuidando da tua aflição e ela vai passar para a glória do nome do Senhor. Às vezes a aflição surge não somente pelas adversidades ou pelas perseguições. Às vezes a aflição surge também por causa da desobediência. Às vezes ficamos aflitos em virtude da nossa própria desobediência. O rei Uzias, ele foi um homem temente a Deus. Ele serviu ao Senhor por 54 anos, por muitos anos. Mas acontece que ele, depois de não ter mais nenhuma guerra para vencer, nenhum inimigo para conquistar, ele viu que estava muita paz ao redor dele. E sabe o que aconteceu? Quando ele viu que estava tudo sob controle, o coração dele começou a se ensoberbecer. Ele começou a se orgulhar, se envaidecer. Achava que era o bom, achava que era o tampa, achava que era raridade e que toda a paz no reino dependia da mão dele. Começou a se orgulhar, começou a ficar soberbo, e a Bíblia Sagrada diz que a soberba precede a ruína. Às vezes a desobediência nos leva a situações de aflição, e foi isso que aconteceu com ele. Vamos ler 2 Crônicas 26, 16. Mas já havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Não era tarefa do rei queimar incenso no altar do incenso, isso era tarefa dos sacerdotes. Por isso ele ficou leproso a partir daquele dia até o dia da sua morte. A aflição do rei Uzias foi por causa da desobediência. Mas quando a aflição pode ser bênção? Falar de ruína, de desobediência, falar de perseguição, isso você já conhece, isso você já sabe. Críticas, perseguições trazem aflição, mas como a aflição pode ser bênção? A aflição pode ser bênção quando Deus nos ensina através dela. Em Deuteronômio 8:3 diz: Ele, o Senhor, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Escute, olhe bem para mim, porque eu vou lhe dizer agora. Na hora da aflição a gente não entende, a gente acha que Deus está longe, mas escute, Deus vai te fazer entender que a aflição pode se transformar em bênção. Diga comigo: a aflição pode se transformar em bênção. Outra vez, a aflição pode se transformar em bênção. Para alguns a aflição se transforma em doença, para outros a aflição se transforma em angústia, para outros a aflição se transforma em desespero, mas para o que teme ao Senhor, a aflição se transforma em bênção, porque nós aprendemos com Deus através da aflição. Ele nos faz entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus tem palavra de promessas na tua vida, e a promessa de Deus na tua vida será cumprida para a glória do Senhor. Amém. A aflição pode ser bênção quando ela nos educa na obediência, quando ela nos instrui, nos dá entendimento, mas quando ela nos educa. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz: recordar-te-ás de todo o caminho. Escute, é ruim a gente passar por aflição, às vezes mais difícil se lembrar da aflição, mas Deus disse aqui ao seu povo: recordar-te-ás do caminho por onde tu andaste.
No caminho da tua aflição, Deus te faz entender e Deus te educa na obediência. No caminho da nossa aflição, Deus nos faz entender e nos educa na obediência. Aprendeu o que eu disse? Vamos ver se conseguiu? No caminho da nossa aflição, Deus nos faz entender e nos educa na obediência. Esta é a bênção da aflição. A gente aprender a ser educado por Deus. Educado por Deus, não é boas maneiras. Educado é aquele que anda na disciplina do Senhor. Ele nos ensina no caminho da obediência. Ele nos ensina no caminho da obediência, por isso a aflição pode se tornar em bênção. A aflição é bênção quando ela nos prova, nos amadurece e nos fortalece. A aflição se torna em bênção quando ela nos prova, quando nos amadurece e quando nos... Então diga essa frase comigo, bem forte. A aflição é bênção. Dá para você repetir mais uma vez? Tem gente que pega carona na repetição e só repete a última sílaba. Bênção, ova, AS, OS. Vamos ler juntos, gente, vamos lá? A aflição é bênção quando ela nos prova, amadurece e nos fortalece. A palavra de Deus diz isto, pois Deus disse assim através do profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 10, vamos ler bem forte? Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. A prata é acrisolada na fornalha, a prata é a purificada na fornalha, mas Deus diz na sua palavra, eu te acrisolei, eu te fiz entrar na aflição, mas disso não gerou prata, meu filho, disso não gerou metal, eu te provei na fornalha da aflição, para que tu te tornes um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor, e não um murmurador, um reclamador da vida. Deus te acrisola na aflição para que tu te aperfeiçoes. Não é para te condenar, nem te punir, nem te castigar. Ele nos fortalece. Deus nos trata na aflição para nos fazer protegidos. E escute, meu filho, a aflição não é para você se proteger do outro, não. Tem gente que pensa que é isso. Se eu me livro da aflição, o maior perigo da aflição não é o que o outro faz contigo, mas é o que tu podes fazer contigo mesmo. Por isso a aflição nos previne, a aflição nos protege da nossa autossuficiência. Aquele que diz, eu posso, eu sei, eu faço, eu quero, está bem pertinho de cair. É um trisquinho de nada. Mas aquele que diz, em Cristo, se Ele quiser, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, meu filho, a aflição é vacina contra a soberba. A aflição é vacina contra o orgulho, a vaidade e a autossuficiência. É bênção passar pela aflição, porque nela você aprende a ter humildade, ao invés de causar humilhação aos outros. Nela você aprende a obedecer, ao invés de exigir que os outros te obedeçam. Nela você aprende a servir, ao invés de exigir que os outros te sirvam. Nela você aprende a ser, ao invés de anular os outros de serem o que eles são. A aflição é bênção quando nós aprendemos, quando nós amadurecemos e quando nós nos fortalecemos. É por isso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 67, vamos ler juntos? Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O mesmo salmista diz no versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ainda o mesmo salmista diz, versículo 153, atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço
da tua lei. E o salmista conclui dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu não posso avaliar o tamanho da sua aflição, eu não posso mensurar o tamanho da sua dor, mas eu posso lhe garantir o tamanho que tem o nosso Senhor Jesus. Eu não posso medir até onde vai a sua aflição, mas posso lhe garantir até onde Jesus vai com você. Ele vai com você até o fim. Ele vai com você até você sair da aflição e passar a sorrir e ser grato. Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo 33. Vamos dizer comigo juntos? Vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele também passou por aflições. E eu quero orar por você nesta noite, sem julgar, sem medir, sem mensurar o tamanho da sua aflição. Eu quero lhe dizer que Jesus também passou por aflições e venceu-as. Se você tem vivido sua aflição e quer entregar sua vida ao Senhor, dizer: Senhor, me ajuda, eu quero confiar em Ti, que Tu has de me ajudar na minha aflição. Enquanto cantamos, vem aqui à frente ao altar, queremos orar por você. Quero que saibas que tu não estás sozinho na tua aflição, nem na tua dor, nem na tua insegurança. O Senhor está contigo. No mundo passais por aflições. Se você não quiser vir aqui à frente, pode ficar em pé se quiser. É uma atitude sua de dizer: Senhor, Tu conheces a minha aflição e eu quero descansar em Ti, porque eu quero entender que a aflição pode se tornar em bênção. Eu quero aprender a amadurecer, me fortalecer. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Isto, Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. diga isso com bem fervor, bem forte. Cuida de mim. Ele cuida na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Ele cuida da sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Eu sei. Deus cuida de mim, Ele cuida de você. Deus cuida de mim, Ele cuida na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Ele cuida. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, agora. Eu achava que eu estava sozinho no meio da minha aflição. Achava que ninguém reparava a minha dor. Mas, Senhor, Tu cuidas de mim. Que eu aprenda através da aflição a andar na obediência. Que eu me torne mais forte, acrisolado, purificado. Que eu me fortaleça, Senhor, na absoluta certeza da Tua palavra que não volta vazia.
Senhor, toma conta da aflição da minha alma e me alivia, me fortalece, e eu quero obedecer ao teu mandar, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero seguir o teu caminho e aprender que a aflição também pode virar bênção. Eu tomo posse da bênção que eu desfrutarei ao passar por a minha aflição. Entrego a ti a minha alma, meu coração agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Volte ao seu lugar cantando. Louve o nome do Senhor. Vai passar. Você venceu. Deus cuida de você. Eu sei, Deus